O fim de semana da Red Bull foi muito pior do que a maioria das pessoas pensa. Apesar da vitória de Max Verstappen, o que poucas pessoas sabem é que, na verdade, tanto o piloto holandês quanto o seu companheiro de equipe tiveram problemas sérios em seu carro. A gente vai falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E nesse GP do Canadá de Fórmula 1, nós pudemos ver uma verdadeira batalha de equipes. A Ferrari conseguiu se aproximar muito mais da equipe Red Bull de Max Verstappen, que também fez um trabalho excepcional com o piloto holandês, tanto em questão de estratégia quanto em questão de acerto do carro. A gente pôde ver uma corrida praticamente perfeita de Verstappen. Mas também teve a Ferrari, que conseguiu um ritmo impressionante com Carlos Sainz, que, como é sabido, não é dos pilotos mais velozes da equipe italiana. Isso sem contar com Charles Leclerc, que saiu insatisfeito do GP do Canadá, apesar de uma quinta e ótima colocação, depois de largar da penúltima posição lá em Montreal. No fim das contas, as equipes têm demonstrado muito arrojo e a possibilidade de uma batalha incrível até o final desse ano. Mas o que poucas pessoas sabem, ou pelo menos perceberam e estão ainda se lembrando após essa corrida, é que na verdade a Red Bull chegou sim até alguns problemas que geraram uma certa insatisfação da equipe austríaca e até mesmo uma angústia no finalzinho da corrida. Sérgio Pérez teve um problema sério, enquanto Max Verstappen teve um problema menos sério, mas que também preocupou muito a equipe austríaca no final da corrida. A gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo, sobre essa importância e o que pode acontecer no decorrer desse ano com a equipe Red Bull, mas antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda demais esse canal a continuar crescendo e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não se esqueça, deixa o joinha aqui embaixo e se você ainda não for um inscrito, também se inscreva no botão vermelho e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas enfim, vamos parar de enrolação e falar mais um pouquinho sobre a Red Bull, o que aconteceu no decorrer desse fim de semana e como isso impacta na vida desse campeonato até o final de 2022. Como a gente já sabe, a qualificação no sábado foi de certa forma promissora para a equipe Red Bull. Eles conseguiram um ritmo superior, bem superior na verdade, ao do segundo lugar, que foi Fernando Alonso ali na sua Alpine, que também fez uma volta muito boa. Até ali me parecia que a Red Bull teria uma certa facilidade em questão de liderar a corrida e até mesmo vencê-la nesse domingo. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar da rivalidade entre Verstappen e Leclerc ter sido anulada por conta das punições geradas por troca de componentes da unidade de potência do piloto monegasco, nós pudemos ver uma bela batalha gerada, principalmente pelo seu companheiro de equipe Carlos Sainz, que conseguiu aproveitar o momento do Virtual Safety Car para conseguir perder pouco tempo em sua parada nos boxes e, consequentemente, conseguir ali a primeira posição de Max Verstappen. Na verdade, me lembrando aqui, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Verstappen parou no momento Virtual Safety Car, enquanto Carlos Sainz não parou e conseguiu conquistar ali a primeira posição. O que foi sim uma bela jogada ali da equipe, até porque Carlos Sainz conseguiu se manter na primeira colocação, distanciou-se um pouquinho de Max Verstappen e posteriormente parou também em regime de safety car, o que deu a ele uma certa vantagem dentro da pista. Na verdade foi bem bacana, essa estratégia ali entre os dois foi muito legal e a gente pôde ver que a Ferrari, mesmo com o Sainz, que não é o piloto dos mais velozes ali da equipe italiana, nesse ano conseguiu acompanhar muito bem a Red Bull, demonstrando ter um ótimo ritmo mesmo em pistas de altíssima velocidade, como era o caso de Montreal. Mas o que mais nos impressionou foi justamente os problemas que a Red Bull veio a ter no início da corrida, na 8ª volta, e que acabou preocupando bastante os fãs da equipe austríaca, que acreditaram que talvez Max Verstappen poderia ter tido sua vitória ceifada até o final da corrida. Talvez você não se lembra, mas Sérgio Pérez, na 8ª volta do GP de Montreal de Fórmula 1, acabou perdendo sua unidade de potência, perdeu o motor do seu carro. Depois a gente pôde ver as investigações, ou melhor dizendo, o resultado delas.
já que Helmut Marko falou em entrevista o que realmente eles descobriram que havia de problema no carro de Sérgio Pérez. E segundo essas investigações, o maior problema, a maior questão que o atrapalhou no decorrer desse fim de semana, e principalmente durante a corrida, estava diretamente ligada à transmissão do carro, ou melhor dizendo, a caixa de câmbio, que acabou estragando antes da hora. Segundo Helmut Marko, ela estava um pouquinho velha, já estava desgastada, mas não era esperado que ela tivesse problemas nessa corrida, ou seja, é necessário que haja algumas investigações, disse ele durante a entrevista. Ela estava no fim de sua vida, mas deveria ter aguentado. Então, nós suspeitamos que também poderia ser uma consequência do acidente de sábado, apesar de ele não ter atingido nada diretamente com a caixa de câmbio. E na verdade, claro, acidentes acontecem e podem sim acabar gerando certos problemas aí para alguns carros da pista. Mas é importante a gente se lembrar, o acidente que aconteceu no sábado, ou em que Helmut Marko está se referindo, é um acidente em que Sérgio Pérez não conseguiu fazer a curva da forma adequada no momento da chuva. Por conta disso, o carro dele saiu de frente e ele acabou dando de cara para a barreira de pneus, o que quebrou a sua asa dianteira, já que ele bateu de frente para a barreira de pneus. Lembrando que a transmissão fica na parte de trás do carro, eu acho improvável que esse acidente, essa batida, tenha gerado algum tipo de consequência ligada à parte da caixa do câmbio. Então, provavelmente sim, a Red Bull pode estar de certa forma sofrendo com um problema de confiabilidade que antes era desconhecido da equipe austríaca e agora se tornou conhecido por conta dessa quebra de Sérgio Pérez. É sim algo a se preocupar, mas me parece que apesar de ser sim um certo motivo de preocupação, por conta da idade da caixa de câmbio, ela já estava bem velhinha, é bem provável que eles não sofram tanto no decorrer desse ano. Mas esse não foi o único problema da equipe Red Bull no decorrer desse fim de semana. Ainda tiveram mais dois problemas importantes e que deixaram eles um pouquinho preocupados. Verstappen também teve algumas questões a serem lidadas ali durante o GP. Na verdade, o RB18 do piloto holandês acabou tendo alguns problemas relacionados à parte de frenagens do carro. Aparentemente, tanto o disco de freios quanto as pastilhas do RB18 dele acabaram superaquecendo demais. Situação essa que aparentemente não estava tão bem prevista pela equipe Red Bull, ainda mais em uma pista com tão longas retas, onde obviamente os pilotos têm condições ali de resfriar seus freios, como também uma temperatura relativamente amena após a chuva de sábado. Aparentemente eles tiveram que lidar com essa alta de temperatura, temperaturas extremas nos freios, o que atrapalharam também bastante Max Verstappen, apesar de que nem perto tiraram ali a possibilidade de vitória do piloto holandês. Na verdade sim, atrapalharam, mas não chegaram a incomodar tanto assim Verstappen ao ponto de fazê-lo, pelo menos pensar na possibilidade de perder essa vitória no decorrer desse fim de semana. Nós prestamos bastante atenção nas temperaturas, com a maior preocupação sendo os freios. No primeiro estágio da corrida, estávamos no limite de temperatura para os discos e pastilhas. Mas não para por aí. Após o GP já ter começado, na verdade, estando nas 10 últimas voltas do GP do Canadá, Max Verstappen teve outro problema sério. Problema esse que talvez não tenha sido causado por questões de confiabilidade muito sérias no carro, mas com toda certeza acabou também preocupando um pouco mais os dirigentes da equipe Red Bull. Na verdade, Christian Horner falou em entrevista que o RB18 de Verstappen teve alguns problemas ligados ao rádio, ou seja, nas 10 voltas finais em que Verstappen estava na pista, aparentemente ele não tinha boa comunicação com a torre da Red Bull. Ele apenas conseguia ouvir da parte dos boxes, mas não conseguia se comunicar muito bem nas 10 últimas voltas finais. Pelo menos é isso que Christian Horner diz na entrevista. Não foi nem um pouco confortável naquelas 10 voltas finais após o safety car virtual, porque Max não conseguia quebrar o DRS e a Ferrari estava muito veloz nas retas. Eles conseguiam atacar as zebras e ficar perto, porém ele não cometeu nenhum erro. Nós perdemos a comunicação com o carro, ou era apenas um tráfego de mão única. Ele podia nos ouvir, nós não podíamos ouvi-lo, mas acho que ele não precisou nos escutar demais. É claro que no fim das contas, apesar de ter sido sim um problema no RB18 ligado à comunicação, e essa comunicação entre a torre de comando e o piloto é extremamente importante,
Nós sabemos que no fim das contas isso não importou tanto para o fim da corrida. Max Verstappen não cometeu nenhum erro no final, mesmo com a pressão indescritível de Carlos Sainz em cima do seu RB18, e conseguiu vencer com louvor, mesmo sem a possibilidade de comunicar-se com a torre da Red Bull. No fim das contas, esse problema específico de confiabilidade talvez não gerou tanta preocupação. O que nós precisamos realmente analisar é o que aconteceu com Sérgio Pérez e, é claro, com Max Verstappen com relação ao superaquecimento dos freios, acreditando que a segunda questão talvez seja resolvida de uma forma muito mais fácil, enquanto a primeira, relacionada a Sérgio Pérez, talvez seja algo onde a Red Bull precisa se preocupar um pouquinho mais. É claro que no fim das contas, um problema de caixa de câmbio muitas vezes não é algo tão preocupante quanto uma unidade de potência em si, como é o caso da Ferrari em algumas corridas. Mas nós sabemos, uma caixa de câmbio quebrada talvez indique algum tipo de fragilidade no projeto do RB18 nesse sentido, o que pode gerar mais quebras e, consequentemente, perda importante de pontos no decorrer desse campeonato, o que pode afetar tanto o campeonato de pilotos quanto o campeonato de construtores. Mas o que você acha disso tudo? Você acha mesmo que esses problemas ligados ali à caixa de câmbio de Sérgio Pérez podem afetar o campeonato de Max Verstappen? Você acredita que essa questão de superaquecimento dos freios também pode ser um indício, talvez, de algum problema do RB18? Ou você acha que talvez seja até um pouquinho de exagero dessas fontes que eu já deixei aqui embaixo na descrição? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, que eu vou falar a minha opinião também. É claro que no fim das contas essas fontes especificamente só estão aqui para divulgar algumas informações e inclusive nunca divulgam de forma sensacionalista. Inclusive são fontes confiáveis que, como eu já disse, estão aqui embaixo, são da autoracing.com, que é muito bacana. Mas no fim das contas nós sabemos que problemas de caixa de câmbio podem ser sim prejudiciais. Mas vamos nos lembrar de uma coisa. Segundo o próprio Helmut Marko, essa caixa de câmbio já estava velha, desgastada. Ou seja, era esperado que em algum momento muito próximo eles já teriam que trocá-la em algum GP aí, seja no GP do Canadá ou então no GP de Silverstone mesmo. Claro que eles não esperavam que ela fosse quebrar com tanta facilidade nesse fim de semana. Mas no fim das contas, apesar de não ter tido a confiabilidade esperada para o carro do Sérgio Pérez, ainda assim, essa caixa de câmbio teve uma confiabilidade interessante. Então vamos dizer, se ela durasse uma corrida a menos do que estava projetada, já está no lucro, já está tranquilo. Com relação ao problema dos freios de Verstappen, de superaquecimento, eu acredito que não é algo tão importante assim. Nós sabemos que as questões mudam, as coisas mudam, o acerto do carro estava para qualificação em pista molhada. No fim das contas, pode ter sido apenas uma questão de um erro ali de design do sábado para o domingo. Até porque os dutos de freio podem ser um pouco modificados para receber mais ar, para ser mais resfriado, da mesma forma o contrário. E é importante ter um equilíbrio muito importante para permitir que os freios se aqueçam a uma temperatura aceitável, ideal, mas também não permitir que eles ultrapassem essa temperatura. No fim das contas, acho que esse problema é bem pequeno para a Red Bull, enquanto a caixa de câmbio, apesar de ser um pouquinho ali preocupante, nós sabemos que também não é algo tão preocupante assim. Mas é como eu sempre digo, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você acha sobre esse assunto, se você acredita que isso vai ou não afetar os carros da Red Bull. Se você gostou desse vídeo, dessa análise que eu fiz, de uma forma bem detalhada, inclusive, trazendo informações de qualidade, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você ainda não for um inscrito, não se esqueça, cara, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Dessa forma, o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeos aqui na plataforma. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!